Olá, meus amigos, Pastor Bruno Palmeira aqui trazendo mais uma mensagem de fé ao seu coração e quero falar sobre o propósito de Deus para a sua vida. Quero dizer que Deus tem um propósito na sua existência e para cumprir este propósito, ele já colocou na sua vida talentos, habilidades, dotes. Ele já colocou na sua vida ou permitiu experiências, permitiu você aprender certas coisas e você talvez não entendeu ainda o porquê disso. E não importa se você é ou não da igreja, é ou não convertido ainda, mas o fato é que Deus te criou com um propósito e nas suas próprias características pessoais já estão pistas deste propósito. Se você tiver um encontro com Deus, se você buscar a Deus, você vai entender o propósito dele para a sua vida e o porquê dele ter feito você da maneira que ele fez. Antes de eu prosseguir com essa mensagem, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas mensagens e deixe o seu like aqui neste vídeo. E principalmente também compartilhe até com aquela pessoa que não é convertida, que não é da igreja. Compartilhe com todos, porque essa mensagem é para todos. Todos nós temos um propósito de Deus na nossa existência. E para eu falar sobre isso, vamos olhar para a vida de Jacó. Jacó é um personagem bem conhecido e no seu momento maior, talvez no ápice da sua vida, aquele momento culminante que está em Gênesis 32, onde ele luta com um varão, quer dizer, com o anjo do Senhor, e muitos entendem ser ali o próprio Senhor Jesus numa aparição, né? Uma aparição em forma de homem ali antes da encarnação, uma teofania, como se diz na teologia. E a Bíblia diz aqui, portanto, em Gênesis 32, 24: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Veja como ele está determinado, né? Veja como ele está determinado a ser abençoado. 27, disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Muito bem, nesse momento, quando o anjo pergunta pelo nome dele e ele responde Jacó, por que isso? Por que perguntar pelo seu nome nesse momento de receber a benção? Porque quando ele pergunta o nome e ele responde Jacó, ele vai remeter ao seu nascimento, que é, ali na história de Jacó, o segundo momento principal de sua vida. Esses dois momentos aí, o nascimento de Jacó e a luta com o anjo do Senhor. São os dois momentos definidores, os dois momentos decisivos na vida de Jacó. Então, Jacó vai agora remeter ao seu nascimento, né? Porque qual é o seu nome, Jacó? E por que seu nome é esse? Porque o nome Jacó ele traz um significado. Quem conhece a história sabe que lá no Gênesis capítulo 25, que relata o nascimento de Jacó, o Jacó ele tinha um irmão gêmeo, o Esaú, não é isso? E sua mãe, Rebeca, estava grávida deles, e diz aqui o versículo 22, Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. É o que a gente faz, né? Alguma coisa está mexendo com a gente dentro de nós, no nosso íntimo. Vamos buscar Deus, vamos consultar a Deus. 23. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá
ao menor. Então, uma palavra profética foi dada a Rebeca quando ela sentiu os bebês lutando dentro dela. Ela perguntou, Deus respondeu, e isso aqui se cumpre, né? Essa palavra se cumpre até hoje, onde os descendentes de Jacó são hoje, atualmente, os judeus, né? Os judeus no sentido de genética mesmo, né? De linhagem, os judeus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e os descendentes do Esaú são os árabes, os povos árabes, e aí existem esses conflitos até os dias de hoje. Essa palavra se cumpre. Mas seguindo aqui o relato, no momento do nascimento, no momento que eles vão nascer, nasceu primeiro Esaú, por isso que ele foi considerado primogênito. O versículo 26 vai nos dizer o seguinte: E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então, aquela cena impressionou a todos. Aquela cena tão inusitada, né? O bebezinho nasce segurando o calcanhar do seu irmão. E de tal modo o pessoal ficou impressionado com aquela cena que deu esse nome para ele, Jacó. O nome Jacó, em hebraico, Yaakov, ele tem a mesma raiz da palavra hebraica para calcanhar, que é Akev. Então, Akev, Akov, tem a mesma raiz, são parecidas as palavras. E o nome Yaakov, que é Jacó, significa aquele que segura o calcanhar. E essa expressão, aquele que segura o calcanhar, essa expressão significa um suplantador, né? E em alguns dizem até enganador. Mas o que é suplantador? Suplantar é quando você supera alguém e toma algo dele ou toma o seu lugar. Por exemplo, um atual campeão de boxe é o atual campeão, e outro lutador desafia ele, vence, supera e toma o seu título de campeão mundial. Então, ele o suplantou. Enfim, uma pessoa, um jogador de futebol, por exemplo, é o maior goleador da Copa do Mundo, mas outro jogador faz mais gols e suplanta ele, toma o seu lugar como o maior goleador de Copa do Mundo. Então, só para você entender, suplantador. Então, o nome Jacó, do hebraico Yaakov, que tem a mesma raiz da palavra hebraica para calcanhar, Yakev. Então, Yaakov quer dizer aquele que segura o calcanhar. E essa expressão significa suplantador, né? Aquele que puxa o calcanhar, um suplantador. E até um outro significado, o enganador, que ele puxa o calcanhar. Esse nome foi dado a Jacó, essa identidade, quer dizer, o nome é identidade, foi dada a Jacó mediante aquela cena inusitada dele nascer segurando o calcanhar do seu irmão. Só que aquela cena, aquele gesto, era profético. Ali tinha uma revelação profética de Deus, mostrando o propósito que ele tinha na vida daquela criança, o Jacó. Deus tinha um propósito e já profetizou isso naquele gesto. Aquele gesto, segurando o calcanhar, revelava o que Deus tinha para aquela criança. Mas as pessoas ali não entenderam. Eles não entenderam. Mesmo ficando impressionados, eles falharam ao perguntar a Deus. Porque a Rebeca, como eu acabei de dizer, quando os bebês lutavam dentro dela, Rebeca orou, consultou a Deus. Por que isso está acontecendo? E Deus deu uma revelação: dois povos estão nascendo do teu ventre e um vai lutar contra o outro. Mas agora que o Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão, eles não consultaram a Deus. Eles não fizeram a mesma coisa, não perguntaram a Deus. Por que isso? Por que isso tem algum significado? Quando os bebês lutavam,
o Senhor mostrou que tinha um significado. E agora que ele nasceu segurando o calcanhar? Quer dizer, se já tinha uma revelação profética enquanto os bebês lutavam no ventre, tinha alguma coisa ali, um mistério ali, uma mensagem, uma revelação. Então, esse outro gesto de segurar o calcanhar, que também tem uma revelação, mas eles não perguntaram. Quer dizer, era uma coisa assim que eles deviam perceber, puxa, essa gravidez já tem aí um espírito profético nessa gravidez, já tem essa coisa aí dos bebês lutarem, Deus já revelou algo. Então aqui pode ter uma revelação também, mas eles não oraram, não perguntaram a Deus. A gente comete esse erro. A gente não consulta Deus, não pede direção a Deus para as coisas. E por não consultarem a Deus, diante daquela cena inusitada, eles dão esse nome Jacó, aquele que segura o calcanhar, o suplantador, aquele que puxa o pé do outro, ou até enganador. Esse nome, na verdade, é inadequado. Esse nome é uma interpretação distorcida daquela cena. Esse nome foi uma interpretação humana, carnal e até irônica, maliciosa até, daquela cena. Eles olharam a cena e esse menino, olha aí, segurando o calcanhar, é o puxador de calcanhar. É Jacó, o que segura calcanhar, o que puxa calcanhar, o suplantador. Esse vai ser seu nome. Botaram um nome ali meio na ironia, colocaram o nome ali de forma apenas humana. Eles não interpretaram a mensagem que havia naquela cena. Eles não entenderam. E não entenderam porque não consultaram a Deus. Eles não entenderam que ali tinha uma mensagem profética para a vida daquela criança. E por não entenderem o porquê daquela cena, do significado desta cena, essa criança cresce carregando esse nome, carregando essa identidade. De fato, em alguns momentos, ele realmente vai suplantar o seu irmão, conseguindo dele, né, o direito de primogenitura. Em outra ocasião, até vai enganar mesmo ali, se disfarçando de Esaú para tomar a bênção do irmão, né? Você conhece a Bíblia, conhece a história, mas ele carrega essa identidade que é uma interpretação errada daquela cena profética de quando ele nasceu, segurando o calcanhar do seu irmão. Eu creio que o amigo, a amiga está entendendo. E na nossa vida, na sua vida, pode acontecer a mesma coisa. Você nasceu para um propósito, você tem dons, você tem talentos, pode ser uma boa aparência física, pode ser uma facilidade em se comunicar, você fala bem, você é extrovertido, pode ser uma capacidade ali com música, ou uma capacidade física, ou uma capacidade intelectual, você é bom em fazer contas, você é bom em organizar coisas, você é bom com pessoas, você é bom, enfim, você tem algum tipo aí de habilidade e talvez você não entendeu o porquê disso, o propósito divino nisto. E talvez você passou a vida, tem passado a vida distorcendo o significado destes talentos que você tem. E você muitas vezes, e muitos fazem isso, usam destes talentos, deste aprendizado, desta inteligência, de qualquer que seja, um dote, um dom, um talento, uma habilidade, e não interpreta qual é o propósito de Deus nisso e usa para o mal. Muitas pessoas, por exemplo, recebem ali de Deus um talento musical, mas não entendem que aquilo ali tem um propósito para a glória de Deus, só que usam esse talento musical para produzir música mundana, música que não glorifica a Deus e até induz ao pecado. Muitas pessoas nasceram ali com uma aparência agradável, uma boa aparência, e Deus tinha um propósito nisso. Mas tem pessoas usando isso de forma distorcida para a sensualidade, enfim, para outras coisas. Tem pessoas que nasceram com uma boa capacidade de se comunicar, de conversar com as pessoas, e estão distorcendo o sentido desse talento e usando isso para enganar pessoas e se aproveitar delas. Outros nasceram com uma inteligência estratégica, ele sabe
bolar estratégias, ele olha assim uma situação, tem um objetivo e consegue traçar um método de alcançar aquele objetivo. É um bom líder, é um bom estrategista. E Deus te deu essa capacidade porque Deus tem um propósito na sua vida, desde antes de você nascer. Mas por você não conhecer o plano de Deus, você distorce isso, está usando essa mesma inteligência para planejar golpes, crimes, engano, mentira e outras coisas erradas. Você não entendeu, você não interpretou corretamente, porque você nasceu com estas características, com estes dons. Você está distorcendo o significado das habilidades que Deus te deu. Igual Jacó, ele nasceu segurando o pé do seu irmão e o pessoal não entendeu que ali era uma cena profética, mostrando o futuro de Jacó. E eles colocaram esse nome inadequadamente. Jacó, aquele que puxa o calcanhar, o suplantador, o enganador. Quer dizer, deram esse nome aí, essa identidade, diante daquela cena, por não interpretarem o que Deus tinha para Jacó. E por isso, voltando lá ao capítulo 32, voltando àquele momento decisivo, né, que Jacó luta com o anjo, e Jacó diz, ó, não vou te deixar ir enquanto não me abençoar. Inclusive, as duas cenas são parecidas, né? É parecido, quer dizer, quando ele nasceu, ele nasce segurando o calcanhar do irmão. E agora, já adulto, ele segura o anjo a noite toda e não deixa o anjo ir embora enquanto o anjo não o abençoasse. São parecidas essas cenas. Então, quando o anjo pergunta qual é o teu nome, e ele fala, meu nome é Jacó, o que tem a ver o nome de Jacó com a história toda, com ser abençoado? Então, o anjo está remetendo à identidade que ele recebeu quando nasceu, quando o pessoal não interpretou aquele momento profético. Então ele relembra isso ao dizer o seu nome. Meu nome é aquele que puxa o calcanhar, porque quando ele fala Jacó, ele está dizendo em hebraico, eu sou aquele que puxa o calcanhar. Foi esse o nome que me deram. E aí ele lembra, né? Quer dizer, tem essa lembrança, esse gatilho, por causa de como foi que eu nasci. E aí vem o versículo 28, Gênesis 32, 28, que o anjo vai responder assim. Deixa eu voltar lá para o capítulo 32, versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora o anjo vai dizer assim: seu nome não vai ser Jacó, não vai ser mais Jacó, porque nunca foi para o seu nome ser Jacó. Não era esse o nome que Deus tinha em mente para você. Você vai agora assumir o nome, a identidade que Deus sempre teve para a sua vida, para a qual você foi criado, para a qual você nasceu. O seu nome vai ser, a partir de agora, e na verdade sempre deveria ter sido, Israel. Aquele, quer dizer, o significado de Israel, aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus, né? Os dois significados. Por quê? O anjo diz por quê? Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, ali o anjo do Senhor está revelando: Jacó, você nasceu para ser Israel. Você não nasceu para ser Jacó. Esse nome Jacó, aquele que puxa calcanhar, foi uma má interpretação da cena profética que você nasceu segurando o pé do seu irmão. Quando Deus te fez nascer segurando o pé do seu irmão, aquela cena estava revelando o que Deus tinha para você, que você seria Israel, aquele que luta, aquele que luta como um príncipe de Deus, aquele que segura a bênção e não larga, aquele que não desiste, aquele que não retrocede, aquele que vai até o fim, aquele que luta e vence. Isso é o que eu tenho para a sua vida, sempre tive. As pessoas não entenderam, você não entendeu, mas agora eu estou te revelando, agora você está entendendo. E exatamente quando Jacó luta com o anjo, ele mostra exatamente isso, esse caráter, né?
de não desistir, lutar a noite toda, segurar o anjo e disse: você não vai embora enquanto não me abençoar. Antes disso, Jacó teve que lidar com situações adversas, principalmente na casa do patrão Labão, e ele ali ficou firme na fé, mesmo sendo enganado, mesmo levando prejuízo, mas foi ali trabalhando, exercendo a fé, confiando em Deus, e no final ele sai da casa do Labão próspero, rico, mesmo tudo tendo tudo contra ele. E agora ele luta com o anjo de forma ali fervorosa, né? Dessa forma como um príncipe, ele luta realmente como um vencedor, como um campeão, como um príncipe de Deus. E Deus está mostrando, Jacó, era isso. É por isso que você nasceu segurando o pé do seu irmão, porque esse deveria ser o seu caráter. Foi para isso que Deus te criou, para ser esse que segura e não larga, esse que luta, que vence, que prevalece. E agora você está entendendo o propósito da sua vida. Você está entendendo por que você nasceu desse jeito. Você está descobrindo o propósito de Deus para a sua vida, Jacó. O amigo ou amiga está me entendendo? É a mesma coisa com você. Talvez você não entendeu até hoje por que tem os dons que tem, por que você viveu as experiências que viveu. Você interpretou errado. E você está usando os talentos para coisa errada, talvez até para o mal. Mas o Senhor quer te mostrar. Eu te dei esses talentos, eu te fiz da maneira que te fiz, porque eu tenho um propósito grandioso para você. Você não é Jacó, você não é o puxador de calcanhar, você é Israel. Você é o príncipe de Deus ou uma princesa de Deus. Os seus dons, seus talentos são para cumprir um propósito que eu tenho na sua vida. Você precisa buscar Deus, você precisa desse encontro com Deus, como Jacó, para que Deus lhe revele isso, lhe mostre isso. Eu te criei dessa maneira, com essas habilidades, até com essa aparência, ou com essa capacidade de aprender certas coisas, porque há um plano de Deus para isso. Você nasceu assim porque é um propósito de Deus para isso. Há um propósito de Deus. E para fechar aqui a mensagem, eu vou ler uns versículos lá do profeta Oséias. O profeta Oséias vai falar, vai resumir isso. Tudo isso que eu estou falando, Oséias capítulo 12, versículo 3, vai resumir assim, falando do Jacó. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe se ouve com Deus. Olha, ó, as duas cenas resumidas, né? Os dois momentos maiores da vida de Jacó resumidos. Quando ele nasceu segurando o pé do irmão e quando ele prevaleceu ali lutando com o Senhor, com o anjo do Senhor. Versículo 4: como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Olha aí, falou conosco. A vida de Jacó é uma lição para nós, por isso que eu estou pregando aqui sobre ele agora, porque ali falou conosco. A vida de Jacó fala conosco, fala comigo, fala com você. Vou seguir aqui para terminar o 5. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, olha aí, para nós agora, converte-te a teu Deus. Converta-se. Volte-se para Jesus. Volte-se para o Senhor. Guarda a beneficência e o juízo. Guarde a palavra de Deus, pratique a palavra, pratique a fé. E em teu Deus espera sempre. Seja como Jacó, seja como Israel. Em teu Deus espera sempre. Se converta. Pratique a beneficência e o juízo. Pratique a palavra e espere sempre em Deus. Não desista, não volte atrás. Segura o anjo, não deixe o anjo ir embora enquanto não te abençoar. Você está percebendo que Deus está usando a vida de Jacó para nos ensinar? Deus está dizendo, olha, quando você nasceu daquela maneira, as pessoas não entenderam. Como muitos não entendem por que nasceram do jeito que nasceram, com as características que nasceram. Mas quando encontram com Deus, quando eles têm um encontro com o Senhor, aí eles entendem, por isso. Eu vou falar um exemplo meu aqui rapidamente, para não prolongar mais a mensagem. E no meu ministério, eu sirvo a Jesus
Já nesse momento aqui do vídeo, em que estou postando esse vídeo, eu já sirvo a Jesus há 28 anos. E quando entrei no ministério, aliás, antes de entrar mesmo no ministério, ainda na juventude, eu sempre, na juventude, ao longo do meu pastorado, já pastoreei algumas igrejas, várias igrejas, enfim, sempre acaba surgindo para mim a oportunidade de fazer programações de rádio, desde a minha juventude. Meu primeiro programa de rádio foi na juventude ainda, fazendo um programa para anunciar reunião da juventude. Isso em Fortaleza, Ceará. E sempre tive, assim, é, essa oportunidade de fazer programa de rádio. Vindo para o Rio de Janeiro, a mesma coisa. Acabou caindo no meu colo um programa de rádio. E até hoje, né, fazia numa rádio, agora faço noutra. Mas uns dias atrás eu lembrei que quando eu era criança, olha que coisa, quando eu era criança, meu pai tinha um gravador de voz que eu descobri e me fascinei, eu ficava gravando a minha voz. E daqui a pouco eu falei, pô, vamos, eu e meus amigos, chamava os amigos e eu dizia, vamos gravar aqui, vamos gravar um programa, a gente gravava, inventava um programa de rádio, mas de besterol, né, ali, de piada ali, de eu perguntar ali uma bobagem, o amigo responder, minha infância antes de me converter, a gente brincava de programa de rádio. Inclusive, um dia eu postei eu no estúdio de rádio, e um amigo, um daqueles amigos lá da época de infância, até comentou: valeu a pena aqueles tempos que a gente brincava de rádio. E aí eu lembrei, é mesmo, olha, quando eu era criança eu brincava, a gente brincava de rádio, com um gravador de voz lá do meu pai, e hoje no ministério eu quase sempre estou fazendo rádio. Não sei que mistério é esse. Mas o que eu quero dizer? Que tinha um algo ali que acontecia na minha infância que eu não entendia o propósito daquilo, e hoje eu entendo o propósito. Então, tem coisas na sua vida que você não entendeu, interpretou errado, talentos que está usando erradamente para o pecado, para o mal, para as coisas que não são produtivas, não glorificam a Deus. Mas isso não está na sua vida por acaso. Há um propósito de Deus. Você não é Jacó, puxador de calcanhar. Você é Israel, príncipe de Deus, aquele que segura o anjo e não deixa o anjo embora enquanto não te abençoar. Eu digo para você, busque a Deus. Procure uma igreja evangélica, uma igreja que prega Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E procure o pastor da igreja e diga: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entender o plano de Deus para minha vida. Igual Rebeca orou, né? Se eu sou assim, por que eu sou assim? Faça a mesma pergunta para Deus: por que eu sou assim? Por que Deus me criou dessa maneira? Por que eu tenho certas habilidades, facilidades para aprender e desenvolver certas atividades? Por quê? Deus tem algum propósito nisso? Pode ter certeza que tem. E buscando a Deus, Deus vai te mostrar. Eu vou fazer uma oração por você agora e vou pedir que Deus te revele, mas você faz sua parte. Busque a Deus. Busque a Deus que Deus vai te mostrar o que Ele tem para a sua vida. Vamos fazer uma oração. Meu Deus e Pai, eu agradeço por esta palavra. Oh, meu Deus, seja lá quem estiver assistindo, acompanhando, amigo, amiga, em qualquer lugar, que o Senhor revele a esta pessoa quais eram os teus propósitos, o que tu tens para esta vida, por que esta pessoa nasceu, da maneira que nasceu, com as características que nasceu. Meu Deus, que esta pessoa possa te encontrar. O Senhor se revele a esta pessoa, revele a este coração o teu propósito nesta vida. Esta pessoa está pensando que é Jacó, mas na verdade nasceu para ser Israel. Revele, meu Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado por ter ficado até aqui. Lembrando de novo, se inscreva aqui no meu canal, acompanhe as próximas mensagens ou as mensagens que já estão aí. Dê o seu like, curta o vídeo, compartilhe. Mais uma vez dizendo, muita gente precisa ouvir essa palavra. Eu agradeço a todos, meu forte abraço